Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Dom Casmurro, do Machado de Assis. Gente, primeiro, antes de começar a falar de Dom Casmurro, eu quero dar alguns avisos. O primeiro aviso é, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, né? Para gostar, para poder ver e curtir os nossos outros conteúdos. Então, por favor, também, se gostou do vídeo, deixa aquele joinha. Se não gostou, também deixa para poder ajudar a gente, ok? Um outro aviso é que vai ser muito difícil falar de Dom Casmurro sem dar nenhum tipo de spoiler. É óbvio que essa história aqui ela é muito conhecida, até quem nunca leu sabe um pouco da história e daquela questão traiu ou não traiu. Essa edição que eu tenho aqui é a edição do Clube de Assinatura de Literatura Clássica. É uma edição muito bonita, com inúmeras notas de rodapé que ajudam a leitura. E se você também foi aquele aluno que foi obrigado a ler Dom Casmurro no tempo do colégio e que achou um livro um saco, dá cá um abraço que nós estamos no mesmo time. Eu também li este livro na época do colégio e achei ele chato pra caramba. E duas coisas me motivaram a achar ele chato. Primeiro, eu não tinha bagagem literária suficiente para entender a complexidade de uma história dessa. E eu não estou falando de complexidade em relação à escrita, mas sim aos vários temas que o Machado de Assis coloca aqui. Outra coisa que atrapalhou em demasia a minha leitura, para mim que uso óculos, foi que as edições antigamente tinham letras minúsculas, letras de Bíblia. Eu li uma edição, por sinal vou colocar a fotinha aqui, nessa edição a letra você tem que usar quase uma lupa. O que não acontece com essa edição, que tem um tamanho e um espaçamento muito mais que perfeito, tá? Então, se você ainda não leu, ou se você não se preocupa com pequenos spoilers que eu possa dar, continue este vídeo. Se não, leia o livro e depois volte aqui. Eu só lhe garanto que, agora que já passou aquele período de escola, você pode ler, que é um livro maravilhoso. E para aqueles que ainda estão no colégio e vão ler, talvez esse vídeo ajude uma maior compreensão dessa história maravilhosa. Como é o primeiro livro que eu falo aqui do Machado de Assis, Machado de Assis é considerado por muitos como o maior escritor brasileiro de todos os tempos. O crítico americano Harold Bloom considera o Machado de Assis o maior escritor negro de todos os tempos, apesar que uns não o considerem assim, consideram ele mestiço, porque ele era filho de uma portuguesa com um escravo alforriado. Uma coisa a gente não pode negar, se o Machado não é o maior de todos os escritores brasileiros, ele está entre eles. Inclusive é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, foi seu primeiro presidente. Ele nasceu em 1839 e morreu em 1908, no Rio de Janeiro. E Dom Casmurro foi então escrito em 1899 e publicado entre 99 e 1900, no alvorecer de um novo século. O primeiro ponto é que a escrita do Machado é uma escrita da sua época, portanto tem várias palavras que nós não estamos adaptados. Portanto, será necessário o uso de dicionário em outras edições. Se você tiver essa edição, não vai precisar consultar dicionário, porque nós temos significados de quase todas as palavras complicadas na notinha de rodapé. Mas, ao ler, vamos levar em consideração que os capítulos que o Machado faz são muito pequenos, tá? Esse capítulo aqui tem uma página. E dá para você ler com atenção. Se não conseguir ir direto ao ponto, leia então um pouquinho, um capítulo, 2 capítulos por dia. Procure as palavras que você não entender e você vai ter assim um prato cheio de um livro sensacional. Primeiro eu vou falar sobre o enredo e em seguida as minhas opiniões sobre os personagens, sobre a história e sobre a escrita do Machado, tá? Então vamos aí ao enredo. Aqui nós temos o Bento Santiago, que o apelido dele então vai ser Casmurro. Ele está dentro de um trem, já está velho, e um homem chega para ele para mostrar alguns versos e ele não dá muita atenção pro cara. Sabe quando você dá naquelas cochiladas assim e fala, continua, mas a pessoa percebeu que você não está atento ao que ele está dizendo? Então, justamente, é isso que o Bento Santiago, que é o nome verdadeiro aí do Dom Casmurro, faz com esse cara, e esse cara então vai chamar ele de Casmurro. Nessa edição, no notinha de rodapé, ele vai falar o significado de Casmurro, mas não muito bem. Mas para você que não sabe, Casmurro é alguém também teimoso. E
o Bento Santiago é um cara teimoso. Então ele chama o Bento Santiago de Casmurro, o apelido pega, a vizinhança começa a chamar ele de Dom Casmurro mesmo, e fica o apelido. Esse Dom Casmurro resolve então nos contar a sua história desde a adolescência até esta idade ao qual ele alcançou. E ele então é o narrador desse livro. Esse livro é narrado em primeira pessoa por Bento Santiago, que é um narrador. Vamos entrar em detalhes depois, mas continuando a história. Então ele vai nos contar da sua adolescência. Ele era jovenzinho, tinha 15 anos de idade, morava ali em Mata-Cavalos. E na casa dele morava sua mãe, viúva, um agregado, que é o José Dias, e uma tia, uma prima da mãe dele, se eu não me engano. Então viviam naquela casa ali. Ela é uma senhora de escravos, a mãe do Bento. Tem muitos escravos, tem escravo de aluguel, então ela é uma mulher rica. Ele é filho único e ele é tratado, obviamente, mimado. E assim, é o queridinho de mamãe e a mamãe é tudo pra ele. Esse agregado José Dias, ele, quando ainda a mãe do Casmurro morava na fazenda, no sítio, né? Ele fala na roça. Esse homem passou por lá, curou algumas pessoas, acreditando que ele era médico. A família do Bento Santiago deixou ele morar com eles. Depois de um tempo descobre-se que ele não é médico, mas mesmo assim a família continua com ele ali e nem se importam com a questão dele não ser médico. Então ele vai viver com essa família. Mas comecemos aí a narração do Casmurro. Ele está com 15 anos de idade e ele gosta sim, ele é amigo da vizinha dele, a Capitulina, Capitu. Eles têm uma amizade muito bonita e um dia, como o Bentinho tem a mania de ouvir atrás das portas, ele ouve o José Dias falando que era necessário agilizar a ida do Bentinho para o convento, né, para o mosteiro, para o seminário, quer dizer, para o seminário, porque ele tem que virar padre. Então esse José Dias se lembra que a mãe dele fez uma promessa. E qual era a promessa? Como esta senhora não conseguia engravidar, ela prometeu que se tivesse um filho, dedicaria ele para a vida religiosa. Então ela ficou protelando. José Dias veio e trouxe ela à tona da promessa que ela fez. Então é necessário mandar o Bentinho para o seminário. E ele também ouve José Dias dizer que era necessário mandá-lo para o seminário antes que acontecesse algo mais, que ele se apaixonasse pela vizinha. Se não já o estivesse, né? Então o Bentinho ouve isso e aí estrala na cabeça dele. Será que eu realmente estou apaixonado pela Capitu? E sim, ele estava, e a recíproca era verdadeira. A Capitu também estava apaixonada por ele. Se o Bento é mimado, ama e depende muito da mãe, a Capitu, por outro lado, é uma moça muito à frente do seu tempo. Uma menina que sabe o que quer, que é desenvolvida, que sabe conversar, que sabe planejar. E é ela que vai dar ideias e planos para que o Bentinho não vá ao seminário. Mas tudo bem, as ideias iniciais dela não dão certo e ele então parte para o seminário. No seminário, ele vai conhecer um rapaz chamado Escobar, que vai virar então o melhor amigo dele. E ele, em um dos seus trechos narrativos aqui, o Bentinho fala que a Capitu é muito mais mulher do que ele homem, não é? E é desenvolvido dela. E ele também acha que o Escobar é muito mais homem do que ele, porque também é um cara, um rapaz desenvolvido, que sabe falar, entendeu? Que sabe agir. Mas ele vira assim um grande amigo do Escobar. E ele pediu ajuda para o mesmo José Dias para que convencesse a mãe dele a tirá-lo do convento. E o José Dias, ao longo daqui dos primeiros capítulos, vai tentando, jogando coisinhas ali, coisinhas aqui, para que a mãe do Bentinho desista dessa história dele ser padre. Mas quem vai dar a grande ideia para o Bentinho não virar padre é o Escobar. O Escobar fala que era uma promessa a mãe dele mandar alguém para o seminário, mas não ele. Ela poderia adotar alguém, pagar as contas e mandar para o seminário e ia ter um padre da mesma maneira. Então é isso que é dito à mãe e a mãe aceita. Bentinho então não vai para o seminário. Volta para casa. Vai dar um salto grande aqui na história. Passaram vários tempos e a gente já vai encontrar o Bentinho casado com a Capitu e o Escobar casado com a Sancha, melhor amiga da Capitu. Vamos aí ao gênio do Bentinho. O Bentinho, desde jovenzinho, ele é, como eu disse, muito dependente da mãe e um rapaz muito desconfiado de tudo. Quando ele está no seminário, vai ter um dia em que o José Dias vai visitá-lo e ele pergunta para o José Dias, e a Capitu? E o José Dias diz, tá bem, tá alegre, tá feliz, né? Daqui uns dias acha alguém da vizinhança e acaba se casando. E nisso, o Bentinho entra com um remorso não, com uma
uma ciumeira violenta. Ele até se imagina estrangulando a Capitu. Então ele sempre foi ciumento. Em seguida, quando passa esses anos e ele já está casado com ela, ele continua com esse ciúme, mas os olhos dele sobrecaem sobre o Escobar e ele imagina na cabeça dele que Capitu e Escobar estão tendo um caso, ok? Então aqui é mais ou menos o que você tem da história. Daqui para diante vou colocar as minhas impressões de tudo a respeito desse livro e aonde está a genialidade desse livro. Acho que o primeiro ponto de genialidade do Machado é o narrador. Quando o narrador é em primeira pessoa, a gente só ouve o que o narrador fala. Não tem uma outra voz que nos digam outros pensamentos que não do narrador. E o Machado, no final deste livro, não vai nos revelar, então, se houve ou não a traição de Capitu com Escobar. Ele não vai nos revelar isso, mas ao longo do livro ele coloca vários pontos que tem que se olhar com uma certa atenção. O primeiro ponto é que em um dos capítulos aqui, você vai ver que o Bentinho, ele é uma pessoa muito imaginativa, ele imagina situações que poderia acontecer, chega até um absurdo aqui dele pensar que ele poderia ir, um dia o imperador estaria passando, né? Lembrando que essa história aqui acontece por volta de 1850, 60, 70, né? Há muitos anos. Ele imagina que um dia o imperador estará passando pela rua e ele pode pedir para o imperador interceder para a mãe dele, separar, não deixar ele ir para o seminário e ele se casar com a Capitu. Então olha o absurdo, ele imagina esse tipo de coisa. Em capítulos mais para frente, ele vai dizer que ele não tem uma boa memória e que ele se esquece de coisas muito rápidas. Então assim, quanto de veracidade tem no que o Bentinho está nos contando? Se numa hora ele tem uma imaginação fantástica e em outras ele tem uma imaginação que não é muito assim atenta, qual é a veracidade dos fatos? Se por um lado ele é altamente desconfiado de tudo e de todos, por outro, a Capitu é uma moça também muito à frente, com ideias assim, né? Muito à frente dele, do tempo dele, muito mais madura, muito mais inteligente que ele, se você parar pra ver. Então assim, ela poderia ter enganado ele sem que ele soubesse? Poderia. Ao mesmo tempo, não dá pra acreditar muito no que ele está dizendo. E assim, ele vai criando umas narrações, umas coisas que é passível de desconfiança do que nós estamos ouvindo. Vai ter um dia que ele vai na casa da Sancha e o pai da Sancha mostra um quadro da mãe da Sancha e fala, olha, não parece com a Capitu? E aí a narração vai dizer, essas coincidências às vezes acontecem na vida, né? E quando ele já parte lá, desconfiando que o Escobar seria então amante da Capitu, ele acha, tá? Então, spoiler, tá bom, gente? Spoiler. Ele acha que o filho que ele teve com a Capitu se parece com o Escobar. Mas, gente, ele já disse lá no passado, lá atrás, que essas coincidências poderiam acontecer. Por que impregnar essa ideia na cabeça? Vai ter um dia também que ele tá chegando em casa e o Escobar tá lá saindo. E o Escobar fala, vim te visitar, você não tava. Mas, assim, às vezes foi só uma visita. Porque ao longo da história, a Capitu até o final vai dizer que sempre amou incondicionalmente o Bentinho. Então, assim, no começo dessa história, eu achei que esse livro se parece muito com um romance não infanto-juvenil, mas para jovens, por causa do romance, o jeitinho que ele conta o encontro, o primeiro beijo entre o Bentinho e a Capitu, ela riscando no muro o nome dos dois juntos. Então, assim, tem aquele ar de inocência. Mas ao mesmo tempo, depois, a história vai ficando mais densa, principalmente quando ele vai tendo essas paranoias de traição da Capitu. Parece que ele espera a todo momento que alguém vai trair ele, que ele é insuficiente na vida, que ele é um inútil, que ninguém gosta dele e que ele precisa ser traído. Então, este livro aqui entra assim soberbamente como também um romance psicológico. Profundo. Está aí a genialidade do Machado. Para mim e para muitos, este aqui é um dos maiores romances abertos da literatura mundial. Porque é um enigma. Você é que vai ter que imaginar se traiu ou não. Como o Bentinho é muito neurótico, na minha concepção, eu acredito que a Capitu não tenha traído. Não acredito. Não, mentira. Porque assim, em alguns momentos eu acredito que ela traiu, em outros momentos eu acredito que ela não traiu. É muito complicado você ler esse livro e tirar uma conclusão, uma verdade absoluta de que houve ou não houve traição. Lembrando que é só a voz do Bentinho que a gente ouve. Nós não temos a Capitu dizendo nada. Tá? E você vai ver desde o começo que o Bentinho é uma pessoa, digamos que meio neurótica mesmo. Ele vê coisas aonde não existe coisas. Ou talvez exista.
Esse que é o problema. E é aí que mora, meus jovens, a genialidade do Machado de Assis. Um dia uma professora minha no colégio, quando eu nem estava me importando muito com essa história, disse para nós durante nossa aula de literatura que não importa o fato se houve ou não houve traição. O que importa é que a pena do Machado de Assis, mesmo com mais de 120 anos que esse livro foi escrito, consegue nos pôr tantas dúvidas. E é isso que faz dele um dos maiores, se não o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Se você nunca leu Dom Casmurro, dê uma chance, leia devagar, se atente aos capítulos, se atente à narração do Bentinho. Ele é sim um narrador engraçado. Existe um momento aqui que ele vai dar umas piadinhas. Existe um momento que ele vai visitar um vizinho ali dele que já morreu. O vizinho morreu, o pai fala assim, você vai lá ver, meu filho morreu, você vê o corpo dele. A gente vai saber que o menino tinha lepra, e na hora que ele vai narrar isso, que é Hanseníase hoje em dia, vai narrar isso, ele fala assim, ele era feio em vida, ficou horrível morto. Então, você dá umas... Ele tem um humorzinho também meio negro. Então, fica a dica, fica essas pequenas coisinhas para vocês olharem sobre a narração do Dom Casmurro. É um livro que vale a pena e, sinceramente, não tem como falar que o Machado não é realmente um gênio na sua área de atuação, ok? Então fica aí esta forte indicação de Dom Casmurro. Um abraço para todo mundo, até nossas próximas leituras e nossos próximos vídeos.